Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu tenho que cantar uma musiquinha para vocês que é: José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar, eunuco de Faraó. Canta comigo, igreja. Eunuco de Faraó. Bom, teve um vídeo meu que eu gravei, cara, que fez muito sucesso cantando essa música. E no vídeo eu menciono que, cara, Potifar não era eunuco. Potifar era oficial. Mas olha que interessante. Uma pessoa me questionou e falou assim: Adolfo, dá uma olhada em Gênesis 39. Beleza, eu fui lá em Gênesis 39 na minha Bíblia e lá estava escrito oficial de Faraó. Mas olha que doido. E aqui vai um problema de tradução. Problema de tradução não. Nós temos duas maneiras de traduzir o texto. Tá? Gênesis 39, verso 1. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, ok? É assim que consta no meio da Corrigida Fiel nas outras traduções. Interessantemente, olha como que está na Almeida Corrigida. Eu vou estar aqui com a Almeida Corrigida de 95, a Bíblia Palavra-Chave, na verdade é a Almeida Corrigida de 2009. Olha que legal. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó. Então quer dizer que existem traduções que trazem Potifar como eunuco. Então a música não está tão errada, porque se a pessoa se utiliza de uma tradução como Almeida corrigida, ela vai entender que é eunuco. E daí nós podemos tirar uma grande lição. Por quê? O problema é a palavra hebraica. Né? No caso aqui é como ela é traduzida. Eu não sou especialista em hebraico, mas na própria Bíblia Palavra-Chave, a palavra eunuco ela já está jogada. Então ela vai te jogar para a palavra 5631. Eu fui na palavra 5631 aqui no dicionário, né, 5631, e a palavra hebraica é a palavra saris. Saris. Ela é de uma raiz que significa castrar, um eunuco, por implicação camareiro, especialmente de aposentos femininos. E assim um ministro do Estado, eunuco, camareiro oficial, né? E aí ele vai colocar aqui substantivo masculino que designa um oficial da corte ou eunuco, derivado de uma expressão assíria, que denota aquele que é líder ou chefe. Este termo pode se referir a alguém com uma elevada posição militar ou política. Gênesis 40 verso 2 e verso 7. E 1 Samuel 8,15. Potifar tinha um cargo oficial de capitão da guarda, enquanto trabalhava na corte de um faraó egípcio. Gênesis 37, 36. 39 verso 1. A palavra eunuco se origina do costume de colocar homens castrados em determinadas posições-chave do governo. Segunda Reis 20, 18, Esther 2, 3, 14, 15, 21. 4, capítulo 4, verso 4 e 5, e Isaías 39, verso 7. De acordo com a lei mosaica, os homens que tivessem órgãos genitais deformados seriam excluídos da comunidade de adoração de Israel. Levítico 21, verso 20, Deuteronômio 23, verso 1. Em 2 Reis 18, verso 17, a palavra aparece numa expressão que provavelmente não indica um eunuco, mas simplesmente significa um importante oficial do governo. Jeremias 39, verso 3 e 13. Tá, qual que é o problema de colocar Potifar como eunuco? Primeiro, Potifar era casado. Foi por causa da mulher de Potifar que Potifar manda José para a cadeia. Então, a palavra eunuco não é a melhor de ser traduzida aqui. Segundo ponto, a maneira em que a Bíblia Palavra-Chave colocou o significado da palavra dá a entender que o significado básico de Sares é eunuco. Só que a gente vem aqui para esse dicionário aqui, o Luiz Alonso Choquel. Ele deixa os dois significados bem legal. Ele coloca como dois significados, três significados, né? Eunuco, ministro, palaciano, né? E aí vai colocar também como prefeito, 2 Reis 18, verso 17, ok? Então ele coloca dois significados para Sares. Coloca como eunuco e ministro palaciano, tá? Então vai colocar Gênesis 37, verso 36, 1 Samuel 8, 15, 1 Reis 22, 9, Isaías 56, Jeremias 29, Esther 1, 10, Daniel 1, 3, Eclesiastes, alguma coisa, 30, 20, e prefeito em 2 Reis 18, verso 17, ok? Então, esse traz esse significado. Mas um dicionário que me salva muito nas explicações dele, muitas vezes,
É esse cara aqui, ó. Dicionário Internacional Teologia, página 1546. Para Sares, oficial e eunuco. Agora olha que legal. O substantivo que significa oficial da corte tem origem no título acadiano saresse, sari, aquele que está junto à cabeça do rei. O significado eunuco surgiu com a prática de empregar homens castrados em posições chaves nas várias nações do Antigo Oriente Médio. Na Pérsia, Ester 2, verso 3, 4, verso 4. O vocábulo hebraico tem clara relação com o nome do oficial do rei acadiano, segundo a Reis 18, verso 17. Desse modo, não se deve traduzir Sares por eunuco, a menos que o contexto ou outros elementos o exijam. Assim, visto que um estudo cuidadoso não tem conseguido chegar a dados conclusivos quanto ao emprego de eunucos como oficiais no Egito, a razão pela qual a narrativa de José, oficiais egípcios são chamados por esse nome, é que provavelmente em todos os três casos, Gênesis 37, 36, 39, verso 1, 40, verso 2 e 7, esses homens eram assessores especiais de Faraó. Pode-se duvidar que Israel tivesse sido pioneiro no uso de eunucos. Tais homens eram excluídos da congregação pela lei mosaica, Levítico 22, verso 24 e Deuteronômio 23, verso 2. Tem-se sustentado que eles foram introduzidos por Jezabel, né? Ó, Jezabel gosta de um cara castrado, né? 1 Reis 22, 9. E que reis subsequentes continuaram a fazer uso deles, 2 Reis 8, 6, 9, verso 32. Em funções que os punham em contato muito próximo com as mulheres. Quem que vai ser doido de colocar um homem para cuidar da mulher, né? Se esse for o caso, a promessa do Senhor por intermédio de Isaías 56, 3 a 5 é bem oportuna. Não existem dados seguros de que Daniel e seus 3 amigos tenham sido feitos eunucos. 2 Reis 20, verso 17, 18 e Daniel 1. Bom, o que esse dicionário deixou bem claro? Que a palavra Sares, no contexto bíblico, ele não é para ser traduzido como eunuco de cara. A menos que o contexto exija. Então, eunuco no contexto bíblico seria Sares, é para ser traduzido como eunuco num caso específico, no caso que exija isso. Agora, entra o problema aqui no que eu falei. Traduzir Potifar por eunuco é um problema, porque Potifar tinha esposa. Então, Potifar não era castrado. Ele era um alto oficial, capitão da guarda do faraó. Então, ele era alguém muito próximo. Por isso que ele é chamado de Sares. Assim como no uso de sarres, de palavras assim, cognatas, palavras parecidas no acadiano ou no contexto da Pérsia, são palavras que significam uma pessoa, um próximo, um líder, né? E que o significado de eunuco é secundário. Isso é muito doido, cara. Então, assim, dizer que Potifar era um eunuco, vai partir de uma tradução que não é tão fiel, né? No caso, assim, numa interpretação que não foi tão feliz. É possível? Sares significa eunuco? Mas colocar Potifar como eunuco não cabe no contexto, porque ele era casado. Então é melhor colocar ele como oficial, capitão da guarda, faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido na tradução. Então, assim, falar que Potifar era eunuco, a musiquinha tá errada? Depende, né? Depende. Se a pessoa não buscou no hebraico, se não buscou num dicionário de hebraico, num bom dicionário de hebraico, o contexto, não entendeu o uso da palavra Sares, então é natural. Se a pessoa falar em português, é natural ela se basear no meio da ARC. E é bem interessante isso aí, né? É bem interessante, porque no vídeo eu falei, cara, eu não tinha uma tradução, eu não tinha me apercebido que existem traduções que trazem eunuco de faraó para Potifar. Então a gente vai aprendendo sempre um pouco mais, né? A gente não tem conhecimento de tudo, a gente vai sempre aprendendo um pouco mais. E eu aprendi um pouco mais sobre esta palavra, que é saris, né? Que significa tanto oficial quanto eunuco. É claro que o eunuco ele está linkado ao ofício, porque ele cuida da camareira, ele é um camareiro, ele é alguém que cuida das mulheres, da corte. Então, por isso que saris tem o significado de eunuco, mas pelo que eu entendi, é secundário, né? No contexto bíblico. E é isso aí. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto no campo de batalha.